Olá, já estamos ao vivo aqui. Muito boa noite, eu sou Marcelo Almeida, como eu sempre digo, eu sou músico, jornalista e historiador aqui da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e hoje a gente vai dar continuidade a essa sessão de lives que nós estamos fazendo durante a quarentena para discutir a conjuntura política e os problemas da pandemia causada pelo coronavírus. E, como sempre, eu estou aqui com o meu companheiro Sidney Vale para me ajudar a fazer essa live. Tudo bem, Sidney? E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente aí. Quem ainda não me conhece, sou o Sidney Vale, do Movimento Social, de São Gonçalo, Associação de Moradores de Neves, e ativo na proteção animal também no município. E hoje, para discutir o tema, que é a saída para a crise política no Brasil e no Rio de Janeiro, temos um convidado super especial, que, assim como eu, é historiador, assim como eu, é militante da teologia da libertação também, o nosso companheiro Chico Alencar. Então, Chico, seja muito bem-vindo. Boa noite, nós com nossos anéis aqui. E queria primeiro que você fizesse uma fala inicial aí de uns 10 minutos, como a gente combinou, para que você pudesse falar um pouco dessa conjuntura política nesse momento, que muda a cada dia, e infelizmente quase sempre para pior. Mas, então, a palavra está contigo, Chico. Beleza, Marcelo, alô, Sidney, povo bom aí de São Gonçalo que nos acompanha, a segunda cidade do ponto de vista populacional do nosso estado do Rio de Janeiro, que tem as mazelas semelhantes à do Rio, de desigualdade social, profunda mazela política, corrupção, desencanto, mas vontade de sobreviver e de se ressignificar. Marcelo, você falou como tema hoje dessa nossa conversa, desse nosso ao vivo, que o anglicismo ou a mania de copiar os Estados Unidos caracterizou como live, É a moda, Mas cujo tema já é, por si só, instigante. Saídas para a nossa crise política. O lado bom, a humanidade não se coloca problemas que não possa resolver. Portanto, há saídas. A gente pode não ter clareza nesse tempo de incerteza estrutural delas, mas há saídas. Em segundo lugar, há crise profunda. E a crise é de destino para a humanidade, mas ela é particularmente aguda no Brasil. Crise econômica, em função dos nossos impasses de desenvolvimento, da capacidade ociosa de parte da nossa indústria, do desemprego estrutural, que hoje atinge pelo menos 13 milhões de brasileiras e brasileiros, fora mais 20 a 25 milhões de subempregados, fora os empregados até no mercado formal de trabalho, subassalariados. Isso é crise. Nenhuma economia se sustenta com esse grau de injustiça. Crise sanitária, é óbvio, não precisa nem falar o porquê, tendo essa condição de pior país do mundo do ponto de vista do governo central no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Isso é trágico. Isso significa mortes. Oficialmente, é provável que hoje tenhamos chegado a 53 ou 54 mil vidas perdidas de março para cá. Aquilo que era uma gripezinha que não levaria a óbito mais do que 800 pessoas, como falou o insano que é o presidente da República, está aí, com essa tragédia absoluta. Isso em números oficiais. É claro que a subnotificação é imensa. A crise ambiental, a devastação crescente, o Brasil vivendo desde janeiro do ano passado, sob a égide da licença para matar e para desmatar. A crise política, por fim,
as estruturas representativas emolduradas pela Constituição de 88, que é a melhor que o Brasil já teve, ela foi fruto de um ascenso do movimento de massas, de trabalhadores, de estudantes, das mulheres, das comunidades indígenas e quilombolas, dos ambientalistas, dos moradores, das associações, pelo direito de morar, pelo direito a uma alimentação saudável. O Brasil dos anos 80 era um Brasil muito virtuoso, o Brasil bonito das diretas já. Perdemos, inclusive, na emenda Dante de Oliveira, mas esse impulso democratizante para superar os limites da democracia tutelada pelos militares na transição do regime inaugurado pelo golpe empresarial militar de 64 e cairmos na chamada Nova República, houve toda uma transição muito amarradinha, inclusive pelos que detinham o poder e o controle total, que eram os militares, mas o impulso do movimento popular, do movimento social, foi muito importante para alargar os dutos da nossa democracia, que é uma democracia que se revelou muitas vezes formal e banal, ou, como diz o cientista político português Boaventura Sousa Santos, uma democracia de baixa intensidade. De qualquer maneira, o que ela tem estabelecido na Carta Constitucional de 1988 é muito bom, porque fala lá que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente na forma da lei. A gente tem muito pouco plebiscito, referendo, muito pouco chamamento à participação popular para decidir as questões cruciais, ou através de seus representantes na forma da lei. As eleições, vereadores, talvez esse ano tenha, está programado, né? Prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da República. As eleições, elas são muito condicionadas pelo fisiologismo do toma lá da cá. Suponho que aí em São Gonçalo tem bastante, né? A compra do voto, o curral eleitoral, a promessa vã, o controle de áreas de maneira despótica para só tais e quais candidatos poderem dialogar com a população ali. As milícias fazem muito isso. O tráfico, não com tanta intensidade e força que as milícias têm, mas também faz muitas vezes, barra o acesso da população mais pobre, vítima desse domínio caudilhesco, despótico, à informação e ao conhecimento das propostas partidárias. Os partidos são quase todos, com raras exceções, um amontoado de interesses escusos, de gente que quer se dar bem, não tem visão de mundo, proposta, visão planetária, doutrina, programa para o país, políticas públicas para cada região, para os municípios, enfim. A nossa democracia partidária, com eleições bienais, municipais, e estaduais e nacionais, a cada 2 anos, ela não está garantida, do ponto de vista das suas virtudes, apenas com esse calendário eleitoral. Tem muita coisa faltando. Ainda assim, eu que venho do tempo da ditadura braba, que a gente lutava para eleger presidente, para eleger prefeito de capital, prefeito de área de segurança nacional, não me recordo se São Gonçalo foi considerada área de segurança nacional, tinha prefeito biônico, indicado pelo regime, pela ditadura. No caso do Rio, eu lembro bem, Angra dos Reis, Caxias. Então, esse tipo de mandonismo ainda continua muito forte no Brasil. E agora a nossa crise, para eu fechar e a gente poder fazer o essencial, que é debater, ela está ligada ao que eu chamo de gangsterização da política. A partir do desencanto com as formas de representação mais tradicionais, o desgaste da própria Nova República, as promessas inscritas na Constituição de 88 não cumpridas, foi havendo uma induzida aversão à política. E o Bolsonaro, que está na política institucional há 30 anos e botou no estilo mais tradicional do mundo seus filhos nisso aí, os mandatos dos seus filhos, um deputado federal, o outro que foi estadual, agora é senador, o outro vereador aqui no Rio,
são sucursais do papai. São a mesma coisa. E uma coisa tipo capitania hereditária. Isso é antigo, hein? Século XVI no Brasil. E ele, que é, portanto, um homem inteiramente do sistema, e a pior face do sistema, eu falo de cadeira sobre isso, de cadeira parlamentar, porque fui vereador no meu primeiro mandato, final dos anos 80, junto com Jair Bolsonaro, na Câmara do Rio. E depois nos 4 mandatos como deputado federal, eu estive lá com ele, na Câmara dos Deputados, que esteve por 7 mandatos, 7 ou 8 mandatos lá. Era um deputado inexpressivo, não participava de debates, de discussão, ficava ali quieto, expressão do chamado baixo clero, e ele sempre foi, de vereador até agora, o último mandato, bitemático. Controle do afeto alheio, que denota que o seu deve ser muito mal resolvido, e autoritarismo, militarismo, tiro, porrada e bomba, repressão. Um indivíduo com essas características políticas rebaixadas foi eleito presidente da República. Um voto, em parte, os quase 58 milhões que ele teve, por rejeição à política, ele conseguiu com êxito e também com fake news se vender como contra o sistema, e absolutamente não é. E pegou o sentimento antipetista e exacerbou isso. E, por fim, ele conseguiu também passar a imagem de que ia resolver tudo sozinho, um certo messianismo político. Com aquele carisma tosco que ele tem, mas é inegável que tem. A facada teve um papel importante nesse processo. Até a facada que foi no dia 6 de setembro, eu lembro porque minha condição de velho professor de história torna a data muito viva na memória, porque é véspera da independência, né? Na campanha. Ele, a partir dali, fica como vítima, não precisava do pouquíssimo tempo de televisão que tinha, aparecia nos telejornais toda noite, na condição que é comum a boa parte do nosso povo, do sofrimento, da dor. Isso tem um efeito psicopolítico muito grande. E ele se livrou dos debates, inclusive no segundo turno, contra o Haddad, já autorizado aí, ele sempre dizia, não, é melhor não, vou me estressar, não pode e tal. Então, esse tal de Adélio, ele ajudou muito a eleger o Bolsonaro. Então, que até hoje fica dizendo que ele é da esquerda, que foi as obsessões do Bolsonaro, né? Aliás, ele disse que as eleições foram fraudadas, que ia aprovar, só que depois ele percebeu que isso poderia prejudicá-lo. E aí encerro, Marcelo e Sidney. Qual é a saída imediata para a crise no Brasil? E quem dera que houvesse um forte movimento nacional, porque sem pressão popular nada muda efetivamente, mas está lá, no Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de impugnação da eleição da chapa Bolsonaro-Mourão, que tem todas as razões para acontecer, mas acho improvável que aconteça. Cassação dessa chapa, por crimes eleitorais, significaria ainda em 2020, esse ano espantoso, esse ano inédito na vida de todo mundo, inclusive na minha, que já vivi talvez o tempo de vida somado de vocês dois aí. Esse ano, sabe que daqui a uma semana nós teremos cumprido metade de 2020? É o ano que mal começou, o ano que a gente não sabe como vai terminar. É uma coisa incrível, um vírus microscópico de 1 bilionésimo de milímetros conseguiu parar a engrenagem capitalista e socialista, se quiser chamar assim, a China, do mundo inteiro, coisa que nenhum revolucionário com maior organização e vontade e massas conseguiria, é ou não é? E, no entanto, estamos aí. Saída para a crise, a mais imediata, que eu reconheço muito difícil. Cassação da chapa e novas eleições. Devolver
ao dono soberano do poder, que é o povo, o direito de escolher seu governante máximo. Isso está inscrito na Constituição, viu? Não é golpe, não é nada disso. Está contemplado na nossa ordem jurídica, exatamente isso. Quando uma chapa eleita for considerada inepta por ter praticado crimes eleitorais, a Justiça Eleitoral tem o dever, o poder-dever de cassá-la e, em não se tendo cumprido metade do mandato para o qual ela foi eleita, realizar-se-ão, olha o Temer aí de volta, novas eleições. Até o Temer pode concorrer, se quiser. Não terão meu voto. Embora a gente, às vezes, fica falando, poxa, fora Temer... É ruim, mas sempre pode piorar, né? Esse é que é o grande problema. Mas, bom, é isso. Você falou do Toma Lá da Cá, e aqui em São Gonçalo, só para quem está assistindo aí que não é da cidade, o Toma Lá da Cá é prática de governo aqui. O prefeito, ele loteia a prefeitura aos vereadores em troca de apoio, o cargo de vários postos de saúde da cidade, todos os chefes de postos de saúde da cidade é ligado a algum vereador em troca de apoio na base lá. Mas, continuando ainda nesse Toma Lá da Cá, né, que ficou famoso... Só um detalhe, Marcelo, esse tipo de prática existe no governo estadual e o Witzel, por não fazê-lo com a fome, né, o apetite de deputados estaduais está aí ameaçado de cassação por outras razões também, né? É outro empulhador. Mas ele está buscando agora lotear plenamente o seu governo. E no plano nacional, outro discurso mentiroso do Bolsonaro era... Ele criticou claramente o Centrão, fizeram até musiquinha, se gritar pegar ladrão, não fica um do Centrão. Cantaram isso na campanha e agora ele está lá aliado com o Centrão, que eu conheço bem. Fiquei lá 16 anos, conheço inclusive cada nome líder do Centrão, faz a prática mais fisiológica do Toma Lá da Cá. Isso significa ofensa aos interesses do povo. Não tem política de saúde e de educação que se sustente com esse mecanismo clientelista que predomina no Brasil. É justamente essa questão que eu ia comentar, né? Que o presidente agora começa a dialogar com o Centrão, logo ele que se elegeu com a pauta de que não ia fazer o Centrão. Mas você acredita que esse Centrão mudou ou foi o Bolsonaro a máscara do Bolsonaro que caiu? Ele não gosta de usar máscara. Precisou hoje, nesse dia, hoje é 23 de junho, véspera de São João. Precisou um juiz lá de Brasília, não sei se um juiz ou uma juíza, determinar a obrigatoriedade do uso da máscara pelo presidente da República. Olha a que ponto nós chegamos. Então, Bolsonaro é avesso às máscaras, mas na campanha ele usou muito bem. Na campanha ele botou a máscara de ético, que nunca foi, mesmo nas coisas mais comezinhas, por exemplo, dar nota fria de uso de combustível, porque os parlamentares têm direito lá dentro da chamada verba indenizatória, verba parlamentar, a usar uma quantidade de gasolina por mês. E, às vezes, quando, afinal, se limitou o valor, sempre muito generoso. Muitos deputados gastavam exatamente o teto daquele valor, pedindo nota fria a posto de gasolina amigo, fazendo algum rachunço. Ele foi denunciado por isso. Com as notas fiscais lá, tem um órgão da Câmara dos Deputados só para examinar isso. Ele que disse que usava um apartamento funcional, mesmo tendo residência em Brasília, para, linguagem chula do capitão, comer gente. Portanto, mesmo do ponto de vista parlamentar, dessas pequenas mutretas, ele não era exemplo de coisa nenhuma. Mas nunca se envolveu com corrupção. De fato, que eu gosto de ser franco, né? Acho que faz bem para a gente, para a nossa vida, é um dever cristão, aliás, Marcelo, você sabe disso. A verdade liberta, e a mentira aprisiona, mata e derruba, hein? Tomara que eles saibam disso, eles que usam tanto essa frase.
Mas eu reconheço, o Bolsonaro nunca fez campanha com aquelas somas milionárias aí de outros que a gente conhece bem, de empreiteira e de bancos. Por quê? Ele era um deputado de nicho, de corporação. Ele nem precisava ir muito à rua. Ele tinha o voto dos quartéis, das corporações militares e seus familiares, e se reelegia assim. Já na primeira campanha majoritária que ele disputou, presidencial da República, ele se armou com um esquema alimentado por empresários da rede de internet. Foi muito competente nesse aspecto e conseguiu, através do esquema das fake news, sob investigação agora, afinal, ter êxito nisso. Mas ele botou máscara de ético, de independente, de não partidário, logo ele que está aí construindo o seu 10º partido na vida. A maior parte do tempo desse trânsfuga partidário foi no PP do Paulo Maluf. Mas conseguiu, que é o símbolo, existe até o verbo malufar, que significa roubar, né? Pois ele conseguiu, e isso é uma competência político-eleitoral, a arte de enganar, né? Foi mágico nesse ponto. Ele conseguiu passar a imagem que não tinha nada a ver com o Maluf, com o PP do qual ele fez parte durante tanto tempo. Enfim, ele botou bem a máscara na campanha e agora, quando precisa usar na pandemia, só sob vara que ele vai usar. O companheiro Sidney, agora tem uma pergunta, Sidney? Eu estou sempre me atrapalhando com esse microfone aqui. Tem sim. Chico, a gente está falando aqui, né, sobre a questão do Bolsonaro, depois pode até voltar a falar alguma coisa sobre o Rio de Janeiro também, mas você acredita que com essas atitudes do presidente, né, que você comentou aí há pouco, que provocam indignação, né, nas entidades da sociedade civil, ele faz críticas ao poder legislativo, né, o que pode até provocar um isolamento dele no Palácio do Planalto, além dessa rejeição popular que ele tem. E agora, com a prisão do Queiroz, você acredita que ele chega mesmo até o final desse mandato? Boa pergunta, Sidney. Repito, a gente vive tempos de incerteza estrutural. Eu comento com companheiros e companheiras do meu último mandato, que eu exerci como deputado federal, que a gente, no começo de 2016, a gente sempre fazia, uma vez por ano, uma imersão, assim, um seminário para discutir, planejar o mandato, e ali ficava 2 dias e meio, fim de semana, da sexta-noite até domingo à tarde, discutindo, planejando, debatendo. Pois no ano de 2016, a gente fez um seminário em março, e em nenhum momento, e olha que não faltou tempo, a gente discutiu a possibilidade do impeachment da presidente Dilma. E dali a 3 meses, esse fato político pesado estava acontecendo. Portanto, a gente faz tempo, né, no Brasil, perdeu a capacidade de projetar um pouco os cenários, né? O velho historiador Sérgio Buarque de Holanda, que sua esposa, Dona Memélia, que eu conheci, fez campanha para mim, para vereador, a Maria Amélia Buarque de Holanda, mãe do Chico Buarque, mas ela dizia sempre, sim, sou mãe do Chico, e da Pizinho, e daí começava a listar do Serginho, começava a listar os seus 7 filhos. Pois bem, o Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador brasileiro, tem inclusive uma obra magistral chamada História Geral da Civilização Brasileira, em 8 volumes, ele dizia que a história tem 2 ritmos, o modus paulatim, mais lenta, e o modus saltantim, mais acelerado. No Brasil, faz tempo que a gente está no modus saltantim. Inclusive, a eleição do Bolsonaro, que negava absolutamente todos os valores que a Nova República afirmou,
tentando superar o passado da ditadura, da censura e da tortura, ele, sempre na sua vida parlamentar, elogiou a ditadura, a tortura e a censura. Isso já foi um espanto, a eleição de uma figura que proclamava esses contravalores, mas ele, na verdade, está nesse bojo da história acelerada, né? E eles não têm um projeto a não ser o de destruir tudo, de colocar tudo em terra arrasada, todas as políticas públicas do meio ambiente, da educação, do respeito às comunidades indígenas e quilombolas, do direito dos pobres. Isso ficou evidenciado, essa distopia primária, esse processo destrutivo que agudiza a nossa crise civilizatória na transmissão daquela reunião ministerial, que ficou pública por decisão judicial. Olha, eu estudei um pouco história, não sou nenhum bambambam, nenhum doutor, aliás, estou fazendo doutorado só agora, tardiamente. Eu garanto que nunca houve reunião ministerial, desde Deodoro, o primeiro presidente da República, passando até pelas reuniões dos regimes, dos governos militares, nunca houve uma reunião tão estúpida, absurda, desconectada, sem contar o alto escalão de baixíssimo calão que se viu ali. Cada um falava o que dava na telha, o que devia ser supostamente o coordenador da região, um destrambelhado, só falando dele, da proteção dele, de ter gente de confiança na Polícia Federal, em meio a muitos palavrões. E cada ministro que se pronunciou ali conseguiu se superar nas aberrações ditas. O da educação, aquele que está foragido em Miami, isso vai dar confusão, hein? Foi outra armação criminosa para ele sair fora, já que ele estava com medo do processo que está sofrendo no Supremo, mas aquele da educação, ele falou de tudo, as maiores barbaridades, menos de educação. Nem do Enem, em função da pandemia, que já estava em ascensão violenta, mas pouca gente destacou a fala do ministro Guedes, que às vezes é colocado por aderir à pauta ultra neoliberal, que é a da grande mídia, das grandes empresas do Brasil. Às vezes ele é considerado a lógica do governo, a sensatez, né? A salvação daquela lavoura cheia de vermes, cheia de pragas. Ele falou barbaridades. Primeiro, desmereceu todo o serviço público. Os servidores públicos já botaram uma granada no bolso deles. Vão ficar sem nenhum reajuste por 2 anos. Quá, quá, quá. Depois ele falou do Banco do Brasil. O mundo de hoje não pode existir sem as transações financeiras, né? Seria um romantismo muito grande a gente querer retroceder a troca em espécie. Eu dou uma camisa e trago um saco de feijão. Não é mais isso. Agora, o controle do capital financeiro por instituições estatais, que deviam operar na lógica diferente do capital financeiro, são as instituições que mais lucram no mundo, são os bancos, precisa de instituições estatais. Ele fala, o Banco do Brasil, que, aliás, foi fundado com Dom João em 1808, né, quando a família real veio para cá, foi nessa época, ele diz, ele xinga até, né, se não me engano, vamos vender essa porra desse banco logo, está prontinho para ser vendido. E ele falou, pequena e média empresa, isso só dá prejuízo, a gente tem que ajudar as grandes que dão lucro. E os trabalhadores? O pobre é um detalhe. A fala do Guedes é assim, paradigmática do desprezo desse governo em relação à população pobre. A sua insensibilidade, que fica evidenciada na maneira como lida com a pandemia, e daí, não sou coveiro, ela se dá também na política econômica.
é uma insensibilidade total e o ultra-neoliberalismo, o privatismo máximo absoluto e a dimensão pública do Estado mínimo, a não ser para as vontades e mandos do pequeno ditador que está nos palácios do Planalto e da Alvorada. Então, olha, tanta volta em Sidney para responder. Bolsonaro completa o mandato dele, eu e nós todos, e uma parcela, talvez seja mesmo de 70% da população, gostaria que não. Entretanto, se essa população não se organiza, não se mobiliza, e a pandemia dificulta muito isso, eu reconheço, isso não vai acontecer. Tem mais de 43 pedidos de impeachment no Congresso Nacional, na mesa do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, por onde o processo de impeachment começa, pela Câmara e culmina no Senado. Então, lá, ele não arquivou, mas também não toca para frente, sempre fica dizendo, não é o momento, isso vai agravar a crise, como se fosse possível agravar ainda mais a nossa crise. Tem o pedido de cassação na Justiça Eleitoral. E tem o inquérito das fake news, e agora o Queiroz. Eu diria que, assim como aquela facada ajudou a eleger o Bolsonaro, a grande facada que ele pode levar agora é com as investigações do Queiroz, da mulher dele que está foragida. Quem está foragida é porque tem muito a revelar, né? Não é porque ser foragido, eu fui durante um tempo na ditadura, tive que me esconder no interior de São Paulo, depois no interior de Minas. É horrível, você fica exilado dentro do próprio país. Agora, ali é porque eu não queria ser preso e torturado, como era absolutamente certo. Ela está foragida porque não quer revelar o esquema que ela conhece e sabe. Já se viu um pouquinho disso nas gravações de conversas dela com seu esposo, agora preso. Então, o Queiroz sabe muito. E um dado, esse advogado, que era dos Bolsonaro até ontem, ele é boquiroto, ele gosta de um holofote, ele é meio amalucado, mas sabe também de muita coisa, e o apelido dele era Anjo, ele pode ser o inferno dos Bolsonaro. Então, tem muita... Olha, nós vamos viver fortes emoções, mas o que acaba com o governo entreguista, nunca vi isso também, manifestação tem que grudar a bandeirinha dos Estados Unidos e de Israel junto à bandeira brasileira, é descarado o negócio. E o Trump esnobando. Ele volta e meia dá uma campancada no Bolsonaro. E o Bolsonaro, tão valentão, fica todo mansinho, né? Não urra como um leão, ele mia como um gatinho adoentado até. Mas sem movimento de massa, movimento forte de opinião pública, ele não cai. Pode até ir se arrastando até 2022. Mas ele tem um núcleo duro de 30% que aceitam o seu governo, que, inclusive, assumem a versão de que o Supremo e o Congresso não estão deixando ele governar. Outra falácia absurda. E isso, se não cair por uns 15% do tal bom e ótimo, que ainda tem mais do que isso, aí ficará difícil. Agora, se for fundo no exame da gangsterização da política, na relação com as milícias, com o crime, se a justiça de fato for fundo, aí ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Seria muita desmoralização para a República Brasileira e ele se tornaria disfuncional até para as classes dominantes. Também tem isso, hein? Não vamos achar que o movimento popular é forte para destituir um presidente eleito. Agora, quando ele começa a perder apoio da mídia, já está perdendo, da mídia grande, da mídia comercial, e o apoio dos grandes empresários, das grandes corporações, porque ele atrapalha até o agronegócio com a questão da devastação ambiental. Já há setores do agronegócio que apoiou o Bolsonaro incondicionalmente. Esses grandes fazendeiros são muito reacionários, mas tem setores já descontentes. Pô, o cara é complicado e tal.
vão querer uma opção, pode ser até o Mourão, ou, num cenário de eleições, jogar força em alguém mais palatável, como tinha em 2018. O sistema dominante podia votar num Álvaro Dias, num Amoedo, num Alckmin, até mesmo na Marina. Tinha várias opções, mas o Bolsonaro conseguiu se sobressair. Aí a turma do mercado, que não tem ética, foi junto. Até ontem a gente perguntava cadê o Queiroz, né? Agora a gente está querendo fala Queiroz, né? Porque se ele falar, eu acho que esse governo realmente não chega a 2022. Mas, Chico, eu queria voltar numa Mais um fala. detalhe, Marcelo. Mas a gente não parou com cadê, não. Cadê a mulher do Queiroz? Cadê a Márcia? É Márcia, né? E cadê o Frederic Wassef? O Wassef. Esse também, agora ele está dando uma de Queiroz, né? Está sumido. E um sistema de esconder as pessoas bem amador, né? Em vez de enviar para fora do país, esconder, não, para dentro de casa. Tipo, negócio amador. Mas eu queria voltar na fala que você falou da saída do Weintraub, né? O pior ministro da educação que a gente já teve na história do país, certamente, que não falou... Não, é porque você não viu ainda o que virá, né? Mas essa é a questão. Ele saiu revogando cotas, né? Que, para quem não sabe, o Chico é da UFRJ, eu estou fazendo doutorado, eu estou fazendo mestrado na UERJ, estou terminando, em História também. E teve a revogação das cotas como ato final dele, né? Ele deve ter ficado muito feliz com isso antes de fugir. E também teve, como nós como historiadores, que teve a PL 368, né? Parece que teve a questão que regulamenta a profissão de historiador, né? Então, são vários ataques. Historiador, porque eu e o Chico somos historiadores, mas os ataques à ciência são absurdos. O OMS fala que não pode usar cloroquina porque é ruim, mas ele acha que sabe mais que o OMS e recomenda e compra o medicamento. Então, eu queria que você falasse, o Weintraub saiu, nome difícil de falar, o Weintraub saiu do MEC, mas você vê uma perspectiva de melhora com quem assume? Você acha que o Bolsonaro vai botar um pano quente para poder dar uma sossegada, ou ele vai continuar com essa pegada ideológica com o Ministério da Educação contra a educação? Vai continuar. Bolsonaro não tem jeito, ele sofre de um mal incurável que é o sectarismo de extrema-direita. Sempre foi assim e vai continuar. Ele agora está um pouco mais calmo, parece que não tem parado no cercadinho para agitar lá com os seus bolsocrentes, porque ele... o Josemar entrando aí, salve Josemar Carvalho, grande figura. Mas o Bolsonaro, ele não tem jeito. Eu já vi, provavelmente o novo ministro da Educação vai ser o secretário de Educação atual do Estado do Paraná que é governado por Ratinho Júnior, que eu conheci como deputado federal também, que é um cara assim, completamente sem conteúdo, sem dimensão política e, claro, ultraconservador de direita, fisiológico. E eu não conheço esse provável novo ministro, mas diz que ele vai para o MEC com uma preocupação central, imediata, volta das aulas presenciais. Ou seja, está capturado pela ideia genocida de que ou a cloroquina resolve tudo, ou é uma gripezinha, de minimizar a pandemia. E uma coisa terrível, é mediocridade muito grande e risco de vida. É bom lembrar que o Ministério da Saúde, hoje tem gente até que brinca, tira o NISA, ele é Mistério da Saúde. Tentaram esconder os números da pandemia, ainda tentam. Precisou haver um consórcio de grandes empresas de comunicação para apurar junto aos estados os dados. Eles queriam botar a divulgação só para as 10 da noite. O Bolsonaro falou, acabou a matéria do Jornal Nacional, que me prejudica. Uma coisa primária, sabe, elementar, e burra, porque até parece que os veículos de comunicação vão depender dos dados oficiais para informar algo que é importante, o avanço da pandemia,
o número de pessoas recuperadas, infectadas, que já passa do 1 milhão, e o número de mortos, que é uma tragédia. O Ministério da Saúde tem como chefe um general interino que de saúde não entende nada, cancelou as coletivas, ferindo o princípio constitucional da transparência e da publicidade dos atos governamentais, e ele encheu de militares lá, que também não são da área. Eu imagino a situação dos servidores, e há muitos servidores públicos, e a maioria, nos municípios, nos estados e no plano da União, que são pessoas dedicadas e competentes, com mais espírito público quase sempre de quem ocupa o topo dos governos e mesmo dos parlamentos, dos legislativos. Esses servidores do Ministério da Saúde, que são muito dedicados, conheço alguns lá em Brasília, eles devem estar assim, se sentindo oprimidos, né? Desprestigiados. É uma vergonha, né? Mas, enfim, não tem nenhuma expectativa. Aliás, você viu, né? No caso da cultura, que foi rebaixada para o status de secretaria, está começando agora o 5º secretário de Cultura, um tal de Mário, a velha piadinha dos coroas. Mário, que Mário? Aquele que do livro não leu nem o sumário. Mário, que Mário? Aquele de peça de teatro e de cinema não consegue entender nem como se monta o cenário. Então já tem aí a boa resposta para a perguntinha grosseira, porque o cara é um zero à esquerda, era ator da Malhação, se não me engano, né? Bonitão e tal, mas é bolsonarista. O critério é esse: ser fanático, ser de extrema-direita, e talvez o mais emblemático seja a Fundação Palmares, tão importante, criada para fazer o combate cultural, patrimonial, ao racismo estrutural que existe no Brasil, com 4 séculos de escravidão dos povos, no plural, vindos da África. Pois não é que encontraram um negro racista, que odeia zumbi. Eu estou com medo dele querer, Marcelo, tirar o nome da Fundação Palmares e botar a Fundação Domingos Jorge Velho. Foi aquele bandeirante que exterminou o último mocambo lá de Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. Um quilombo que durou quase um século, século XVII inteiro. E o cara está lá, odeia o Gilberto Gil, a nossa Marrom, a Alcione, fala as maiores sandices. Esse secretário de Cultura já foi visitá-lo, se abraçaram. Olha, se me dissessem que isso ia acontecer, eu não ia acreditar. Eu falei, não, o Brasil não merece isso. O Brasil já evoluiu minimamente do ponto de vista de ideias republicanas e não comporta tamanhas atrocidades. O ministro do Meio Ambiente, que é devastador do meio ambiente, já foi até incriminado por isso. O ministro da Educação, que agora ninguém sabe quem vai ser, mas que era um completo fascista, que despreza, como eu vi aqui alguém lembrou aí essa tristeza, o país que produz milhares de professoras dedicadas, todo mundo conhece uma na sua vida, e figuras que apareceram mais, como Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, lá do movimento Escola Nova, nos anos 30, como Darcy Ribeiro, saudoso, eu tive o privilégio de conhecer o Darcy, como Paulo Freire, está nessas péssimas mãos aí. Tem tanto educador e educadora bom nesse país, né? Um ministro da Saúde que não entende nada de saúde está lá para esconder dados. E por aí vai. Então, não há expectativa possível. Só trocando o governo a gente pode trocar de expectativa e renovar a esperança. O Sidney tem uma pergunta agora, mas antes eu queria fazer um comentário que você falou dos quadros do governo, né? Ele vai fazer uma pergunta sobre o Rio de Janeiro que ele me contou. Eu, como jornalista, cobri um tempo as sessões da Alerj nesse novo de 2018 para cá, né? E tem um amigo meu que também é jornalista que cobria ali, que ele falava, essa bancada do PSL, esses bolsonaristas, parece que pegaram aquelas criancinhas lá do 5º ano, do 6º ano, que faz aquelas piadinhas das mais idiotas possíveis e sobe no palanque para falar, porque é uma falta de preparo, uma falta de... Enfim, só queria fazer esse comentário. Vai lá, Sidney.
Opa! Chico, nós vamos continuar falando de impeachment, né, de troca de cadeiras, só que agora aqui no Rio de Janeiro, né? Parece, né, parece que vai mudar. O assunto é o mesmo, mas o local é diferente. Sobre o governo aqui do Witzel, né? Ontem, segunda-feira, né, o secretário de Saúde pediu exoneração depois de 36, 33 dias de mandato, porque não aguentou, disse que o que ele viu lá ficou estarrecido, né? E a situação do governador está cada vez mais delicada. Caso ele seja, vamos dizer, impeachmentado, né, o que você espera do governo do vice, né, que é o Cláudio Bonfim de Castro, que a gente, né, quase ninguém conhece, muito pouco se ouviu falar, mas que, do jeito que as coisas estão caminhando, de repente é ele que pode assumir aí. Na verdade, o Witzel está muito desgastado, era um outsider da política. Acho que nenhum de nós aqui que tem essa vivência mais da política, das figuras políticas, conhece todo mundo, pelo menos de nome. Eu, então, estou nessa estrada há muitos anos, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Wilson Witzel, o juiz. Quem é esse cara? Aí eu conheci em alguns debates, eu fui lá acompanhar o nosso Tarcísio Mota, que ficou em terceiro lugar na eleição, um quadro político maravilhoso, admirável, um vereador de primeira grandeza aqui na Câmara do Rio, uma pessoa séria, professor também. Pois bem, aí é que eu conheci o Witzel e vi que ele era um bolsonarista, assim, entusiasmado, né? Tinha aquela visão moralista estreita e se dizia também totalmente independente de todos os esquemas que, de fato, arruinaram o Rio de Janeiro. Esquemas aos quais o meu pequeno e aguerrido pessoal nunca aderiu. A gente nunca foi aliado. Eu lembro de uma eleição para governador anterior em que o Tarcísio caracterizava outros candidatos lá como os 4 Cabrais, né? Não só o Pezão, mais 3. Pois bem, esse esquema, de fato, destruiu o Rio de Janeiro, a corrupção chegou a níveis galácticos. O próprio Cabral agora, na delação premiada que ele afinal fez, ele está abrindo tudo, né? Contando tudo do esquemão liderado pelo PMDB. Pois é, o Witzel conseguiu colando com o Bolsonaro, e essa onda elegeu muita gente sem a menor qualificação. Os primários não são só na Assembleia Legislativa, não. Lá em Brasília também tem deputado federal que fala, como é que esse cara conseguiu virar deputado? Que não é nenhum preconceito, não acho que tem diploma, não estou naquela do finado Álvaro Vale, que falava que tinha que ter curso para deputado e tal. Prova, não, nada disso. A escola da vida é a melhor de todas e tão boa que nela a gente nunca quer férias, né? Nunca quer se formar na escola da vida, se diplomar, é permanente. Pois é, ela ensina muito, mesmo para os iletrados, para os que não tiveram oportunidade de estudo. As pessoas mais inteligentes que eu conheci, talvez de 10, pelo menos 5 não tinham diploma algum, mas sabiam aprender com a vida, né? Agora, tem deputado lá que, além de não ter formação teórica, intelectual nenhuma, tem aquela visão tosca, reacionária, fechada, né? Rude. E essa era a base do Witzel, que se escafedeu também. Eu não estou dentro da dinâmica da Assembleia Legislativa, mas, pelo visto, ele foi criando tamanho grau de distanciamento da Assembleia, que quando aparece denúncia de corrupção muito substantiva, e logo na saúde, talvez o roubo dos roubos na pandemia seja o roubo na área da saúde, superfaturar ventiladores, respiradores e construção de hospital de campanha, é uma vergonha total. Essas pessoas não têm nenhum pudor em tirar a vida do povo brasileiro. Pois bem, ele está muito desgastado. O placar de 69-0 para abrir o processo de impeachment também nunca aconteceu em nenhum estado brasileiro. Ele está lá, parece que foi visto, não sei como, porque não está tendo reunião presencial. Ele foi negociar com a Assembleia, o presidente da Assembleia, conheço bastante, fui deputado com ele, o André Siciliano, é um cara jeitoso, bom de papo, de conversa, sempre disposto a conciliar. Pois até com ele o Witzel se indispôs um pouco.
Então, é errar demais. A turma até fala, não, o Pezão também estava com o pé na lama, mas com o pezão na lama, mas era simpaticão, boa gente e tal. O Witzel ficou com aquela pose, né, de arauto da moralidade, de juiz durão, autoritário pra caramba, corre pulando como se estivesse comemorando um gol quando um rapaz é morto na ponte Rio-Niterói, aquele episódio do pseudo-sequestro, né? Aquilo foi uma loucura do menino que acabou fuzilado, né? E ele vai vibrar, né, com isso, tiro na cabecinha, né? Achar lindo operação policial em favela que pega sempre gente inocente. Enfim, eu acho que a chance dele cair é significativa, a não ser que ele consiga fazer uma composição aí de toma lá da cá. O Cláudio, vice dele, é um antigo funcionário da Assembleia Legislativa, embora antigo termos, né? Está lá há bastante tempo, mas é jovem. Cantor gospel católico da linha carismática, viu, Marcelo? Daquela igreja mais conservadora. Talvez ele não goste muito do Papa Francisco. Ele, para ser vice do Witzel, tem que ser de direita, né? E de extrema direita também. Mesmo eles estando rompido, ele, o Witzel, rompido com o Bolsonaro agora. Por ânsia de poder, né? Você não consegue ver nenhuma divergência substantiva, política, de concepção. É que nem a briga antiga lá do César Maia com o seu pupilo Conde. Depois acabaram disputando ambos a prefeitura do Rio. Você nunca soube por que brigaram. É divergência de ambição e de poder. Agora, o Cláudio tem muito trânsito dentro da Assembleia. Ele deve estar fascinado, né, por ocupar esse cargo. Não vai declarar isso, né? Vai se dizer fiel ao Witzel, porque quem foi eleito, ninguém vota em vice, né? Mas eu acho que a possibilidade dele vir a ser o governador, mais maleável com a Assembleia, mas isso não abre nenhuma expectativa maior para o povo. Qual vai ser a mudança de política substancial? Ele que foi eleito na chapa do Witzel com aquelas ideias. Também não vislumbro coisa boa aí para frente para o nosso sofrido, combalido, saqueado estado do Rio de Janeiro. Mas isso vai passar um dia. A gente ainda vai acertar o passo. Aliás, por favor, uma notícia que eu quero dar. A Congregação Dominicana no Brasil, e uma articulação internacional até, aprovou uma homenagem a 2 vítimas do racismo estrutural, nos Estados Unidos e no Brasil. Ao rapaz que foi morto lá, onde foi mesmo nos Estados Unidos, né? Como é que ele chama? Minneapolis, o George Floyd. George Floyd. Isso. O George Floyd no estado de Minneapolis, na cidade, né? Minneapolis. Cidade de Minneapolis, em Minnesota. Então, eles já estão com... O estado é o Minnesota, né? Eles já estão com o contato lá do advogado do Floyd para apresentar essa articulação mundial a partir da ordem dominicana. Foi o prior dos dominicanos no Brasil, Frei José Fernando, que me contatou no sábado. E eles querem muito entregar também isso à família do menino aí, do Salgueiro. João Pedro. João Pedro, aquela tragédia. Então, eu quero que vocês vejam aí o contato, não sei se a família dele é acessível. O pai me pareceu, eu não conheço, acho que evangélico, né? Não sei. Mas eles querem um contato para fazer chegar à família essa homenagem e essa solidariedade internacional. Tá bom? Ficam vocês com essa tarefa aí. Será cumprida. Tá bom. Chico, a gente já está com 55 minutos aqui. A gente combinou de deixar a gente ficar falando até amanhã. Mas, encaminhando para o final aqui, antes, queria agradecer a todo mundo que está aqui, que comentou. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tem muita gente. Quando o convidado é ilustre, a plateia lota, né? Mas agradecer a todo mundo que comentou. Coloquei vários comentários aqui na tela. E você falou do Josemar, o Josemar comentou aqui. A gente vai estar numa live com ele amanhã aqui, falando um pouco
aqui na página dos Independentes do PSOL, né, que a gente está transmitindo também lá na página do Chico. Deixa eu botar a página embaixo. Aí a gente vai estar aqui comentando um pouco na pergunta, falando isso porque é meio na pergunta derradeira aí que eu quero te fazer, né, que esse ano é ano de eleição municipal, né, e no Rio de Janeiro a Renata Souza colocou o nome como pré-candidata à Prefeitura do Rio, né, lançada não pelo PSOL, mas no que parece ser um bloco de esquerda, né, está sendo construído também com outros partidos em busca de uma unidade para enfrentar o neofascismo e o bolsonarismo, né. Aqui em São Gonçalo a gente também tem uma frente, né, o pessoal já está numa aliança formada com o PCdoB e busca ainda outras legendas, outros partidos, outras coisas que possam dar esse suporte. E dentro desse debate existe aquela dúvida da frente ampla, né, com partidos mais ao centro, para poder formar uma frente maior contra o fascismo do Bolsonaro, ou uma frente mais à esquerda, né? No campo nacional, a gente tem o Ciro Gomes e a Marina, muito mais na centro-esquerda ali, sem PT, sem PSOL, sem uma frente. Então, eu queria que você falasse sobre o seu posicionamento nessas frentes, né? Frente ampla ou frente de esquerda, e se isso é uma coisa que a gente deve discutir já agora na eleição municipal, daqui a novembro, pelo que parece, ou se essa aliança deve ser uma coisa pensada para 2020, se tiver eleição, se tiver impeachment, enfim, cada dia é uma história diferente. O signo da incerteza. Né? Mas, Marcelo, essa questão vale mais uma hora de debate. Eu vou tentar sintetizar. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que formar a frente mais ampla possível contra o bolsonarismo. Se o Fernando Henrique está contra o Bolsonaro, não sei se está, os tucanos adoram um muro, né? Contra o impeachment, parece que estão. O que é ser, de alguma maneira, a favor do Bolsonaro. Não, deixa ele ficar aí até o fim. Uma oposição água com açúcar. Aí não dá, mas quem reconhece as aberrações e o prejuízo real para a vida da nossa gente que o governo Bolsonaro traz, está junto, está junto. Tem que ficar olhando o passado, se votou ou não no impeachment, se isso, aquilo. Isso é um tipo de frente, que não necessariamente, e eu acho que não deve, vir uma frente eleitoral para disputar eleições municipais. Não. Aí o campo tem que ser mais sempre programático, propositivo, a partir de 5 ou 6 eixos fundamentais da gestão municipal que se pretende em São Gonçalo, no Rio, onde quer que seja. Aí eu chamaria de frente progressista. Você falou da Marina e do Ciro, que são figuras nacionais, respectivamente, do PDT, que é o atual partido do Ciro, ele já transitou pelo PSB, pelo PSDB, ele veio antigamente, jovenzinho, ele era lá da Arena, da turma lá, meio oligarca de Sobral. Eu convivi com o Ciro, cara extremamente inteligente, como deputado federal, gosto muito dele, até pessoalmente, ele é uma figura muito agradável, com aquele estilo dele, né? Temperamental forte, né? O Adnet me imita maravilhosamente bem. Aliás, imita todos eles muito bem. Mas, de qualquer maneira, o PDT tem várias faces. Tem lugar que o PDT é ultra-reacionário. Como o PSB também. Tem lugar em que vereador do PSB, e não foi só um lugar, apresentou o projeto municipal do Escola Sem Partido. Aqui no Rio, agora, ele está liderado pelo Molon, que é uma figura do nosso campo e tal. Aliás, na Assembleia Legislativa diziam antigamente que o Molon e o Freixo, com quem eu tenho amizade, eram os 2 filhos de Francisco. Eu falei, caramba, eu estou velho mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que PDT, PSB, PT, PCdoB, a partir de pontos programáticos, tem que conversar. Infelizmente, o PDT e o PSB e a rede já se anteciparam no Rio, lançaram até uma chapa com a delegada Marta Rocha, que foi chefe de Polícia Civil do Cabral. E o vice talvez fosse o meu colega de colégio de aplicação, o Eduardo Bandeira de Mello. Presidiu muito bem, a meu ver, nosso, não sei se é nosso, o Flamengo, o time do Flamengo. Mas aí se anteciparam. Ainda assim, eu acho que eu estou propondo isso.
Aliás, o que o Marcelo Freixo propôs, só que com a retirada do nome dele, perdeu força essa possibilidade que ele alegava necessária e justificava a retirada do seu nome para produzir essa unidade, acabou gerando uma dispersão maior. Mas ainda assim a gente tem que insistir. Antes de colocar os nomes na mesa, colocar 5 ou 6 pontos em torno dos quais a gente se acordaria ou não. Só dá para fazer aliança a partir de pontos programáticos de democratização do município, descentralização, empoderamento popular, conselhos populares, prioridade à saúde e educação, e por aí vai. Com isso, a gente teria um patamar, no mínimo, de não agressão no primeiro turno, caso não houvesse uma unidade do campo progressista, para, num eventual segundo turno, a gente poder estar unido sem traumas anteriores, não queimou pontes. Mas é uma construção difícil, eu vou te contar, porque a política está muito personalizada e, mesmo no campo da esquerda, muito marcada pela egolatria, pelos personalismos, né? No caso do PSOL, é bom lembrar, viu, Marcelo e Sidney? Tem o nome da Renatinha, que eu apoiei, uma figura nova, uma liderança, tem uma história de vida muito bonita, mas tem também uma pré-candidatura respeitável, que é a do vereador Renato Cinco. Está lá colocado, o partido vai resolver democraticamente isso. E colocar o nome junto a outras forças. O diálogo é fundamental. A gente não tem que ter diálogo na eleição de chapa proporcional, porque pela primeira vez na história não vai ter coligação na proporcional. Eu votei a favor disso lá em Brasília, porque eleição proporcional, como o nome diz, é para sentir o peso exato de cada proposta partidária. Antigamente, com aquela coligação, geleia geral, você votava num cara progressista e elegia alguém do PFL ou do DEM, que vinha junto naquela cesta de votos das coligações nada programáticas, né? Então, era uma coligação que era mais colisão do que coalizão. Mas, vamos ver, tomara que aí em São Gonçalo vocês ampliem para além até do PCdoB, mas, pelo visto, o PT está fora, né? Não quer conversa, ou tem gente que o PT também, outro dia eu estava falando com uma amiga de Minas Gerais, ela falou que o cara que vai ser candidato a prefeito do PT lá é de direita, fisiológico. Então, olha, é melhor você ser um pequeno partido, um partidinho impertinente, questionador, do que ser um partidão indolente e acomodado ao sistema. Aí se corrompe, perde o ideal, perde o ethos revolucionário, a mística, e o povo percebe. É tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. É a pior coisa que a gente pode ouvir. Fazer política tem que ser para inovar, renovar e se transformar. Aqui em São Gonçalo está na fase do diálogo com outros partidos, né? Fechado só tem esses dois, mas a minha família é do Nordeste, né? E a esposa de um sobrinho meu que tem minha idade, lá de João Pessoa, que vem pré-candidata lá em João Pessoa, lá o PT e o pessoal estão fechados, assim, então é possível esse diálogo. Mas, voltando aqui para o caso do João Pedro, a nossa companheira aqui de São Gonçalo, cadê ela? A Paty Lima confirma que sim, a família do João Pedro é evangélica, e a informação que a gente não sabia, que é outro companheiro aqui de São Gonçalo, o Douglas, dizendo que hoje ele faria 15 anos. Olha só. A gente nem sabia disso. E eu recebi aqui no Zap a informação que a Renata Souza, no Direitos Humanos, ela tem o contato da família. Dá para pegar. Olha, está na mão, está na mão. Esse contato lá. Em relação aos 15 aninhos do João Pedro, me lembrei de uma música muito antiga do Milton Nascimento com o Rui Guerra, que fala o seguinte: teus poucos anos de vida valem mais do que 100 anos quando a morte é vivida e o corpo vira semente de outra vida aguerrida que se vai mais lá na frente. Portanto, o João Pedro, né, retirado da vida de maneira tão covarde por quem devia protegê-lo, ele é semente, né? Assim como a nossa Marielle, o Anderson, tem um martiriológio
grande na história brasileira, e a gente tem que honrar esses nossos mortos, né? Porque senão a vida fica muito pesada de ser vivida. E a ressurreição, mesmo para os ateus, é a ideia de continuar a luta, a bandeira e a chama, a bandeira não cair, a chama não se apagar. Acho que é o nosso compromisso, o nosso dever. Para isso que a gente está aqui, né? Deixar a humanidade um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Tá difícil, hein? Tá difícil. Mas então, encerrando, queria convidar todo mundo de novo. Amanhã, na página dos Independentes, que está passando aqui embaixo, a gente vai... É possível uma frente de esquerda em São Gonçalo. Vai estar o Josemar Carvalho, está posto pelo pessoal aqui na cidade, e o Isaac Caldi, que é do PCdoB. Eles dois vão conversar comigo, o Sidney, o companheiro Marcelo Saraiva também vai estar aqui com a gente, a Caroline Rodrigues também, para a gente bater esse papo e falar sobre as possibilidades para a cidade. E na quinta-feira, na minha página, eu vou estar falando com a ambientalista Suzana Moura sobre consumo sustentável e meio ambiente, para fechar as lives da semana, e passo a palavra para o Sidney, aí, para ele dizer uma palavra final, antes do Chico encerrar com chave de ouro. Não, é só para mim agradecer aí ao Chico, essa simpatia, que foi a participação dele, e o pessoal que está acompanhando a gente aí. Você já fez as honras, né? Já convidou o pessoal para a live de amanhã, e estamos aí. Chico, muito obrigado. Um abraço. Eu agradeço muito. Olha, espalhem. Eu sei como São Gonçalo é importante. Por isso que aquela politicagem fisiológica tão atrasada tenta se enraizar aí, né, e manter um domínio. Às vezes mudam os nomes, mas a prática, a forma atrasada, manipuladora, mentirosa, continua. Ninguém quer ver um povo consciente, organizado, lúcido, lutador. E eu lembro, na campanha passada, uma vez eu fui fazer campanha ali nas Barcas, em Niterói, o povo que vinha dos bairros de classe média de Niterói, até tinha muita gente de direita, né, já bolsonarista, mas tinha gente que pegava o panfletinho. O povo de São Gonçalo, na sua maioria, chegava triste, acabrunhado, vida dura e tal, e tinha uma decepção muito forte com a política, né? Quando aparecia um trabalhador e tal, uma pessoa pobre que se interessava, a gente quase chorava de emoção. E vocês são esses semeadores que moem no áspero, que mantêm a esperança contra todos os sinais de desesperança. O trabalho de vocês é muito fundamental, é muito importante. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, recebi aqui várias mensagens muito carinhosas, de gente até que eu conheço, outras não. Vocês são semeadores do futuro. Prossigam, não desanimem, porque, como dizia o Dom Helder Câmara, quanto mais escura a noite, mais carrega em si a madrugada. A gente tem que ter a certeza de que vai amanhecer e a gente tem que fazer levantar a barra do dia, de preferência ali na Bahia despoluída, e os passarinhos podendo se alimentar de coisas boas e não de fuligem nas folhas das árvores. Vamos em frente. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, Sidney. Vamos aí. Nosso, Boa noite, gente. Vamos lá. Tchau, tchau.